Vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com o sermão intitulado Vamos proclamar a glória de Jerusalém ao mundo inteiro. Deus Pai nos concedeu muitas bênçãos até agora. Assim, creio que a Igreja de Deus continuará a crescer poderosamente em direção ao eterno reino dos céus, sob a liderança do Pai Cristo, An San-Hon e da Mãe Celestial, a Nova Jerusalém. O título do sermão de hoje, Vamos pregar a glória de Jerusalém ao mundo inteiro, contém a importante vontade de Deus que Ele confiou a nós nesta época. Deus revelou Deus, Mãe, aos seus filhos nesta época, por meio da revelação do apóstolo João, podemos ver a cena de uma grande batalha espiritual acontecendo. Na batalha, há a mulher, o restante de sua descendência e seu inimigo, o dragão. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 12, o dragão é referido como Satanás. Deus nos revelou que haverá uma grande batalha espiritual contra Satanás, o diabo e seus seguidores. Porém, por muito tempo, as pessoas religiosas do mundo consideraram Deus apenas como Deus Pai. Por isso, quando vemos a cena no livro do Apocalipse, capítulo 12, há algo faltando na explicação deles. Para aqueles que não sabem sobre a existência de Deus Mãe, eles não podem compreender completamente o verdadeiro significado da cena descrita em Apocalipse, capítulo 12. Como resultado, eles dizem coisas como: já que o Apocalipse é o que Deus ordenou que fosse selado, não é algo que qualquer um pode falar. Porém, o Pai Celestial, An San-Hon, claramente nos despertou para o fato de que devemos ter a Mãe Celestial. Podemos entender isso facilmente através da palavra de Deus, escrita em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, e Gênesis, capítulo 1. Isso não está já registrado na Bíblia como evidência? Está escrito que os sistemas terrenos são figuras e sombras dos sistemas celestiais. Quando olhamos para o sistema familiar terreno, também deve haver uma mãe no sistema familiar celestial. Na história da criação de Adão e Eva, Deus criou Eva, uma mulher, da costela de Adão. Adão disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E proclamou que ela seria a mãe de todos os seres humanos. Isso é o que podemos aprender no livro de Gênesis. Então, porque Deus Pai não a revelou de forma mais clara na época do Pai, mas apenas a mencionou na revelação de João, esta última época do Espírito Santo é importante. Na época do Espírito Santo, onde ficarão todos aqueles que não estão do lado da Mãe Celestial? O apóstolo João escreveu em Apocalipse capítulo 12 que eles ficarão do lado de Satanás. É por isso que muitos falsos profetas e falsos cristos aparecerão nesta época. Em tempos como estes, de que lado o povo celestial deve ficar? Quais palavras o Pai nos deu para que possamos sempre permanecer ao lado da nossa Mãe, Jerusalém Celestial? Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus e eu sigo a Mãe. Ao deixar essas palavras claras, Deus Pai revelou de que lado devemos estar para alcançar a vitória espiritual. Portanto, a quem todos que querem receber a vida e entrar no reino dos céus devem ir? Eles devem ir à Mãe Celestial. Isso não está contido nas palavras do Espírito e da noiva. Vem, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Pai Celestial,
preocupado que seus filhos não tenham discernimento na grande batalha espiritual da última época, nos despertou para o fato de que o lugar onde a Mãe Celestial habita é Sião, o lugar onde ela habita é a grande Assembleia, e o lugar onde ela habita é o refúgio da salvação. Portanto, toda a humanidade deve vir a ela. Ele nos deixou essa lição antes de ascender. Mantendo essa mensagem clara em nosso coração, vamos ver a cena escrita em Apocalipse, capítulo 12. Vamos ver o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar. A quem o dragão se refere de acordo com o versículo 9? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Quem é ele? O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Embora essa grande batalha espiritual não apareça exteriormente, Deus nos revela claramente pelo capítulo 12 do Apocalipse que haverá certamente uma grande batalha entre as forças do mal e o restante da descendência da mulher, aqueles que seguem todos os ensinamentos da Mãe Celestial. Vamos ler mais uma vez. Vamos ver o capítulo 12, versículo 17 de novo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Com quem o dragão ficou irado? Está escrito que ele ficou irado com a mulher. A mulher está relacionada com a profecia de Gênesis, capítulo 3. Então, vamos dar uma breve olhada nessa cena e depois ir para Gênesis. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui, uma batalha espiritual específica é mencionada na revelação do apóstolo João. Nos mostra que o povo de Deus, que será salvo nos últimos dias, deve estar na posição do restante da descendência da mulher. E as outras pessoas, de que lado elas ficarão? Elas inevitavelmente estarão do lado do dragão, ou seja, do lado de Satanás. É por isso que o Pai não revelou a Mãe Celestial na época do Pai ou na época do Filho, e sim na última época, a época do Espírito Santo. Ele despertou claramente seus filhos para o caminho em direção ao reino eterno dos céus, ao dizer: Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus, e eu sigo a Mãe. Então, com qual versículo Apocalipse capítulo 12, versículo 17, na revelação do apóstolo João, está conectado? Vejamos Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vejamos versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a cena onde Deus puniu a serpente que tentou Adão e Eva. Aqui, quem está falando é Deus, e ti refere-se à serpente. O que Deus fará? Ele porá inimizade entre a serpente e a mulher. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quem é a mulher mencionada no livro de Gênesis? Ela é Eva. Como todos sabem, Eva não foi feita da costela de Adão? Vamos ver o que Deus disse sobre Eva no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 20.
Vejamos o capítulo 2, versículo 20. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem. Quem o Senhor fez? Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Qual era o nome da mulher feita da costela de Adão? Era Eva, certo? Vamos para o capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser. Quem ela se tornaria? A mãe de todos os seres humanos. Quem Deus profetizou e predisse como inimigo de Eva, a esposa de Adão? Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem será o inimigo de Eva? A serpente. Portanto, Satanás e Eva nunca estarão do mesmo lado até a consumação do século. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, o dragão ficou irado com quem? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Também não está escrito que o dragão estava na praia do mar? Através da revelação do apóstolo João, Deus nos permite saber o que acontecerá na consumação do século. Do lado de quem devemos estar sempre? Devemos estar sempre do lado de Deus. Vamos tentar entender isso de forma mais simples. O Espírito e a noiva dizem: quem tem sede e quem quiser, venha a mim. A Bíblia não nos ensina sobre esse assunto? Isso significa estar do lado de Deus. Uma grande batalha espiritual acontecerá. Quando Deus separa as ovelhas dos bodes e separa aqueles que serão salvos dos que não serão, de que lado devemos estar? Todos nós devemos estar do lado da mãe. Portanto, para que os filhos de Deus preguem a glória de Jerusalém ao mundo inteiro, Deus lhes mostra, pelas palavras da Bíblia, que o único inimigo espiritual do diabo é a Mãe Celestial. Assim como Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés e Pedro seguiu Jesus. O pai também deu o exemplo ao dizer: eu sigo a mãe, para que seus filhos saibam que a Mãe Celestial existe. Portanto, para recebermos a vida eterna no reino eterno dos céus, devemos entender e reconhecer a existência da Mãe Celestial, certo? Não é por isso que Deus veio a esta terra na época do Espírito Santo e nos revelou a existência da Mãe? Vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém. Como chamarão Jerusalém? De trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. O que todas as nações farão em Jerusalém? Elas se reunirão em Jerusalém. Esse é o plano profético de Deus que ele cumprirá no estágio final de sua obra de redenção. Vamos ver a profecia em Isaías, capítulo 60, versículo 1.
Capítulo 60, versículo 1. Vejamos o capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a da tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Isaías, capítulo 60, não é sobre a glória que Jerusalém receberá no futuro? Vamos ver o versículo 4 de novo. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. A quem Jerusalém se refere de acordo com Gálatas, capítulo 4? Assim, isso significa, todos se reúnam e venham à mãe. Jeremias, capítulo 3, versículo 17 também diz, todas as nações se reunirão em Jerusalém. A quem irão todos aqueles que serão salvos? Eles irão à mãe Jerusalém. Por outro lado, aqueles que falharem em fazer isso serão colocados sob o poder de Satanás, de acordo com a revelação do apóstolo João no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Vejamos Isaías, capítulo 60, versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Dessa forma, a Bíblia e os profetas predisseram que todas as nações e povos viriam a Jerusalém. Vamos ao versículo 8. Quem são estes, que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? O tempo em que o profeta Isaías viveu foi aproximadamente 700 a.C., cerca de 2.700 anos atrás. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Eles são os filhos celestiais que estão se reunindo de todo o mundo nos braços da Mãe Jerusalém Celestial nesta época. Vamos passar para o versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem, o que acontecerá? Perecerão. Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, quando duas forças opostas, a mulher e sua descendência e o dragão e aqueles que o seguem, se confrontam no mundo espiritual. O que acontecerá no final com aqueles que não vierem aos braços da Mãe Jerusalém Celestial? Porque a nação e o reino que não te servirem, o que acontecerá? Perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Isso é o que a Bíblia e os profetas profetizaram. Vamos para o versículo 14. Vejamos o versículo 14. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam e chamar-te-ão Cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Vamos para o versículo 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então, quando a mulher e o restante de sua descendência lutam contra o dragão e seus seguidores, se alguém fica do lado da Mãe Celestial, que é representada como a mulher, ou do lado do dragão, pode ser considerado o critério e padrão finais para a salvação. Porém, hoje, há quem não receba ou aceite a Mãe Jerusalém Celestial. Mesmo que haja muitas profecias registradas na Bíblia, há muitas pessoas que não conseguem receber Deus. Através da missão de Elias, o Pai testificou que outro Salvador viria após ele. Em 1955, ele deu uma mensagem clara no livro Abertura dos Sete Trovões,
E ele até nos deixou uma importante lição. Eliseu seguiu Elias e eu sigo a mãe. Considerando isso, de que lado devemos estar nesta época? Está escrito que o dragão e seus seguidores se puseram em pé sobre a areia do mar para guerrear contra a mulher e o restante de sua descendência. Ou seja, se a mulher e sua descendência estão à direita e o dragão e seus anjos à esquerda, qual lado devemos escolher estar? Apocalipse, capítulo 12, nos dá a resposta. Por isso, quem tem sede deve ir ao lugar onde o Espírito e a noiva estão. Onde é? É Sião. Essa é uma cena profética que nos desperta para a verdade de que devemos retornar rapidamente a Sião e entrar nela. Como temos estudado até agora, Deus já nos mostrou isso em Gênesis capítulo 3. Para não perdermos a salvação do reino dos céus que Deus preparou para nós na época do Espírito Santo, a Bíblia, que serve como nossa bússola e guia espiritual, foca na Mãe Jerusalém Celestial. A Bíblia deseja que todos procurem e encontrem a Mãe Celestial. Por isso, em Isaías capítulo 60, o que a Bíblia diz que devemos fazer sem esconder a luz da glória de Jerusalém, devemos refletir a luz. Vamos para Isaías, capítulo 62. Isaías, capítulo 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça. Quem Deus estabelecerá? Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. Todo o dia e toda a noite jamais se calarão. O que Deus exigia dos atalaias sobre os muros de Jerusalém? O que devem fazer para espalhar a glória de Jerusalém ao mundo inteiro? Eles devem pregar para todos. Deus lhes diz para manterem suas bocas firmemente fechadas e permanecerem em silêncio? Deus lhes diz para cantar e pregar a glória de Jerusalém sem ficar em silêncio. Essa é a missão que devemos cumprir nesta época. É claro, pregamos o sábado, a Páscoa e a nova aliança. Porém, se o mundo está dividido entre Deus e Satanás, de que lado devemos estar? Deus despertou claramente seus filhos para essa resposta. De que lado devemos sempre ficar? Devemos ficar do lado de Deus. Então, com qual Deus devemos ficar? Devemos sempre estar do lado de Deus Mãe. O apóstolo João não descobriu essa verdade através da revelação e registro em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Que a mulher e o restante de sua descendência se levantaram para se opor ao dragão que estava sobre a areia do mar? Em Gênesis capítulo 3, Deus nos revela e nos desperta para a relação entre a mulher e sua descendência e a serpente e sua descendência. Todos os filhos de Sião ao redor do mundo, assim como as pessoas do mundo, devem ouvir os ensinamentos de Deus, Mãe, que veio a esta terra como a mãe de todos os viventes na época do Espírito Santo. O Pai Celestial também disse: Eu sigo a Mãe, e abriu o caminho para nos guiar à Mãe Celestial. Vamos todos seguir esse caminho para recebermos uma rica boas-vindas no eterno reino dos céus. Satanás sempre nos impede de seguir os ensinamentos da nossa Mãe Celestial de várias maneiras. Sua obra de impedimento acontecerá. Porém, sempre que isso acontecer, o que devemos fazer nessas situações? Devemos refletir corretamente sobre o poderoso ensinamento do Pai. Eu sigo a Mãe. Se somos filhos de Deus, a quem certamente voltaremos? Todos nós retornaremos aos braços da Mãe Jerusalém Celestial. Há cerca de 2.700 anos, o profeta Isaías viu essa cena, e o apóstolo João também a viu. Os 66 livros da Bíblia são a palavra de Deus. Deus revelou sua vontade aos profetas, às vezes por revelação,
às vezes por sua voz direta e às vezes por inspiração. Devemos reconhecer que Deus tem transmitido sua vontade a nós através de todos esses métodos. Portanto, estes são os registros de Deus, não os dos profetas. Não é verdade que os profetas transcreveram os registros de Deus em seu nome? A vontade de Deus deve ser cumprida nos últimos dias, ou é algo que pode ou não acontecer? As profecias devem certamente se cumprir. Estas são coisas que devem acontecer e se cumprir. Então, devemos sempre nos perguntar: de que lado devemos estar? Vamos todos nos esforçar para nos tornar atalaias sobre os muros de Jerusalém, estabelecendo nossa direção espiritual e mentalidade corretamente para que possamos participar da obra da salvação guiada pela Mãe Jerusalém Celestial. Vamos beneficiar o mundo e transmitir os verdadeiros ensinamentos e esclarecimento para aqueles que ainda não entenderam, para que todas as pessoas possam voltar aos braços da Mãe Celestial. Esperando que encontremos rapidamente todos os filhos celestiais perdidos nesta terra, para que toda a nossa família celestial retorne ao nosso eterno lar celestial com a Mãe Celestial, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Obrigado.